Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Carolina para preparar você aí para o seu concurso de análises clínicas, bioquímica, biomedicina, os biólogos, tá? Para qualquer cargo aí de análises clínicas, essa matéria que nós vamos ver aqui comigo, essa matéria e várias outras, aí vai estar ajudando você a gabaritar a sua prova nas questões de análises clínicas, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o hemograma. Como é um exame um pouco complexo, a gente tem que entender 3 grupos de célula diferentes, a gente vai ter que dividir essa aula em vários blocos, tá? No bloco de hoje, nós vamos entender um pouco sobre o eritrograma, tá? O hemograma, ele é composto por 3 séries. A série vermelha, que é o estudo dos eritrócitos, das hemácias ou glóbulos vermelhos, tá? São todos sinônimos. A outra série é da série branca, que é o estudo dos leucócitos, onde a gente vai fazer a quantificação global e a diferenciação dessas células. E a terceira série é o plaquetograma, é onde a gente faz a quantificação das plaquetas e também analisa a morfologia delas, da lâmina, tá? Ah, professora, mas precisa fazer a morfologia da lâmina? É extremamente importante, principalmente para pessoas que têm coagulopatias, tá certo? Ou outras doenças ligadas à hemostasia, tá? E aí a gente vai falar sobre plaquetas quando falarmos de hemostasia. E chegando lá a gente vai falar abordar um pouquinho sobre as plaquetas, tá? Mas na aula de hoje nós vamos entender primeiro como é que funciona aí a produção das células do sangue, tá? É importante a gente lembrar da fisiologia, não tem como escapar muito disso, tá? Então, as células do nosso sangue são todas produzidas na medula óssea. Onde está a medula óssea? A medula óssea está presente em todos os ossos longos, ossos chatos, tá? Então, tá no fêmur, tá nos ossos do braço, tem também no externo, tá? Então, são vários os ossos onde tem a presença da medula óssea que está ali produzindo, os ossos da bacia, são todos esses ossos aí que vão estar produzindo as nossas células sanguíneas, as células vermelhas não, as células sanguíneas, tá? Que são essas 3 aí. Então, a princípio, olhando aqui para o nosso slide, nós temos a célula-mãe, que é uma célula que a gente vai chamar ela de pluripotente. Essa célula pluripotente, ela vai sofrer um segundo amadurecimento e a sua primeira diferenciação, se dividindo como uma célula linfóide ou uma célula mieloide. Então, vem aqui comigo. Vocês vão ver que desses 2 grupos de célula, elas vão se diferenciar novamente para outros subgrupos. Mas é muito importante, pessoal, a gente entender como é que funciona essa diferenciação da célula linfóide para mieloide. Por quê? Porque quando eu tenho mais amadurecimento e elas se diferenciam ainda mais, a única célula, pessoal, que é precursora dos linfócitos é a célula linfóide. Célula mieloide vai dar origem às outras células, as hemácias, as plaquetas e todos os outros leucócitos, tá? Com exceção dos linfócitos, que é apenas da célula linfóide. É importante também a gente saber qual é o tempo de vida de cada célula dessa. Então, as hemácias, elas vão ter um tempo médio de vida de 120 dias. As plaquetas, depois que o megacariócito se divide em vários fragmentos de plaquetas, elas vão durar ali entre 8 a 10 dias. Os neutrófilos, eles duram pouquíssimo tempo, de 8 a 10 horas. Já os linfócitos podem ser dia, meses e anos, porque são eles que ali estão trabalhando com a nossa célula, nossa resposta imune de memória. Se eu já tive contato com alguma doença, eu produzo todo o meu sistema, toda a defesa, né, do meu organismo. O que vai acontecer? Vai ter uma célulazinha que vai ser guardada para que todas as vezes que eu entrar de novo em contato com aquele mesmo agente infeccioso, essa célula de memória vem e produz vários anticorpos contra, não me deixando doente. É assim que funcionam as vacinas. Nós vamos falar sobre isso no bloco de imunologia. Vamos continuar aqui. Vamos destrinchar um pouquinho aí essa hematopoiese, tá? E aí a gente vai estar falando aqui, ó, de medula óssea. Tudo que está aqui, pessoal, daqui para cima,
está dentro da medula óssea, tá? Esse slide ficou um pouquinho pequeno, mas o pessoal do Pontua Concursos vai deixar com você esse material em PDF, você vai conseguir enxergar melhor, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, então, todas as células que estão aqui em cima, elas não saem da medula óssea. Elas estão ali dentro, se amadurecendo, sofrendo divisões e sofrendo estímulo de várias interleucinas, hormônios de crescimento para elas se dividirem e se diferenciarem, tá? Então, vamos lá. A primeira célula pluripotente, que é completamente indiferenciada, é aquela mais imatura. É a célula pluripotente. A primeira seção de amadurecimento e divisão, ela vai se dividir ou na célula mieloide ou na célula linfóide. Vamos pelo mais curtinho. Linfóide. A minha célula indiferenciada linfóide, antes dela amadurecer completamente para linfócitos que estão na corrente sanguínea, eu vou ter o linfoblasto. O linfoblasto, às vezes, a gente encontra em sangue periférico, só em casos de uma leucemia, por exemplo, tá? Raramente você vai estar vendo em condições normais, tá? Muito difícil. Mas na prova de concurso, se cair isso daí para vocês, vocês vão saber que linfoblasto, ela está presente na medula óssea, tá? Ela não sai dali antes de amadurecer. É uma célula grande, que tem nucléolos, o seu citoplasma é bastante basofílico ou azurófilo. Todos esses termos aí podem cair na sua prova, tá? Então fica atento a essa questão. A única célula que a gente vai ter aí, presença de nucléolos, são os blastos. Qualquer nível de amadurecimento, aí vão ser os blastos que vão ter essa presença de nucléolo e o citoplasma mais azurófilo, tá bom? Depois que ela amadurece, sai de linfoblasto para prolinfócito. E aí sim, ela vai correr para a corrente sanguínea, vai conseguir sair da medula óssea. E aí aqui, ó, pessoal, eu tenho essa parte aqui, essas células estão circulantes na minha corrente sanguínea, tá certo? E aí eu tenho aqui o amadurecimento do prolinfócito para um linfócito maduro, tá? Ou células natural killer. Também ela pode se dividir, diferenciar em natural killer ou linfócito maduro. O linfócito maduro, ele pode ser um linfócito B ou linfócito T. Lembrando que o linfócito B é o responsável pela produção de anticorpos. Anticorpos, tá certo? Então, são as células do tipo B. As células do tipo T são citotóxicas. Tá? A gente vai aprender isso no bloco de imunologia, tá? E ela também pode se diferenciar em uma célula dendrítica. E é uma célula que está atuante onde? No tecido. O que a gente chama de tecido, pessoal? Saiu da corrente sanguínea, migrou para músculo, tecido conjuntivo, tecido adiposo, é tecido, tá? Então, tudo que está dentro da corrente sanguínea é o que a gente consegue avaliar no hemograma, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, a célula linfóide, a gente já conseguiu destrinchar e já sabe que ela pode dar origem à célula dendrítica, linfócitos T, linfócitos B. Lembrando que o B é o que produz anticorpos e o T é o citotóxico, beleza? Mais detalhes dessas células, já sabem. Então, olha só, pessoal. Falando aqui agora da célula indiferenciada mieloide, que é a segunda diferenciação, né, da célula pluripotente, ela vai dar origem a todas as outras células sanguíneas, tá, pessoal? Os monócitos, eosinófilo, neutrófilo, basófilo, as hemácias e as plaquetas, tá? Vamos falar individualmente cada grupo, beleza? Então, para originar aqui as plaquetas, a minha célula indiferenciada mieloide, elas amadurece como megacardioblasto, depois megacardioblasto basófilo, depois megacardioblasto acidófilo. E aí, pessoal, esse megacardioblasto, depois que ele tiver bem grande, né, com bastante hormônio ali de divisão, de hormônio do crescimento que eles têm, eles sofrem um estímulo de hormônios do crescimento. E aí, após isso, ela começa a se
fragmentar. Esse fragmento desse megacariócito, aí sim vai dar origem às plaquetas, que é a nossa responsável aí pela coagulação do nosso sangue, tá? Beleza. Essa célula indiferenciada mieloide também pode amadurecer e se diferenciar como proeritroblasto, depois eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, depois ortocromático. Depois disso, ele começa a perder o seu núcleo, mas ainda deixa fragmentos nucleares, que a gente vai chamar de reticulócito, e depois amadurece como eritrócito ou hemácia. É importante a gente saber o seguinte, pessoal, o eritroblasto é extremamente comum a gente encontrar na corrente sanguínea, mesmo estando aqui no grupo de células que estão presentes apenas na medula óssea, tá? Porque o que acontece? Aqui, ó, quando eu tenho, por exemplo, bebês recém-nascidos, eles têm uma quantidade muito pequena ainda de hemácias maduras. Então, ele joga para a corrente sanguínea células, hemácias, que ainda estão imaturas, tá certo? Tem muito resíduo de núcleo dentro dela, tá? Então, a gente vai observar uma hemácia mais azul. A hemácia madura, ela é bem vermelhinha, tá? Ela não tem uma cor azulada. A cor azulada é muito ligada ao material nuclear, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A célula indiferenciada mieloide, ela também pode se diferenciar e amadurecer como mieloblasto. Esse mieloblasto, ele pode se dividir em dois grandes grupos, tá? Os neutrófilos e os monócitos, tá? Os monócitos, ele vai amadurecer como monoblasto, promonócito, depois ele se diferencia e amadurece como monócito, caindo na corrente sanguínea. Quando a gente precisa de uma célula que fagocita, um fagócito nos tecidos, ela pode se diferenciar e migrando-se para o tecido, ela vai ganhar outro nome. Ela vai ganhar o nome de macrófago e ela também pode ser uma célula dendrítica de origem mieloide, tá? Então, das células dendríticas, nós vamos ter dois tipos. Células dendríticas de origem linfóide e células dendríticas de origem mieloide, beleza? Não vai cair, não cai em hemograma, né? Porque pode até cair como uma pegadinha, né? Se, por exemplo, uma célula dendrítica é facilmente encontrada na corrente sanguínea. Não é, tá? Ela é específica tecidual, tá? E aí a gente vai estar estudando isso mais à frente. Então, pra gente aqui o que interessa mesmo são os monócitos. Esse mieloblasto, depois que ele se diferencia, ele pode ir amadurecendo, formando então os neutrófilos. Tá certo? Esses neutrófilos aqui, eles podem ser basófilos, neutrófilos segmentados ou eosinófilos. Então, depois que ela se diferencia, então, nesses neutrófilos, eles vão amadurecer exatamente do mesmo jeito, tá? Promielócito basófilo, promielócito segmentado, promielócito eosinófilo. E aí todos eles vão só ganhar o finalzinho do nome diferente, porque o processo de maturação, de amadurecimento das células é exatamente o mesmo, tá? Depois de promielócito vai virar mielócito, depois metamielócito, e aí sim, bastonete basófilo, ou bastonete neutrófilo, ou bastonete eosinófilo, tá certo? Então é promielo, meta, bastão, aí depois sim a célula na sua forma madura, que é o que a gente vai encontrar na corrente sanguínea, tá certo? Então a gente destrinchou aqui a hematopoiese e vamos falar um pouquinho sobre a composição do sangue. O sangue é composto, basicamente, em pessoas normais, por 55% de plasma, ou seja, a parte líquida do sangue, tá? É a parte líquida do sangue. Glóbulos brancos e plaquetas, menos de 1%. E glóbulos vermelhos, em torno de 45%. Professora, mas eu estou me lembrando aqui de uma coisa. Esses 45% aqui, de volume, de composição do sangue, eu estou achando que é mais ou menos a mesma coisa do hematócrito. Mas é exatamente isso, hematócrito. Então, hematócrito é o volume de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos
em 100% de sangue, tá? Então, hematócrito é a porcentagem equivalente ao total sanguíneo. Falando um pouco aqui da eritropoese, porque nós vamos entrar mesmo falando só de série vermelha, a gente precisa entender então um pouco do processo de amadurecimento da série vermelha, tá? Então ele começa como pró-eritroblasto, vai amadurecendo para eritroblasto basófilo e percebam, quanto mais ele vai amadurecendo, o que vai acontecendo? O seu material nuclear vai cada vez mais diminuindo, a mesma coisa vai acontecendo com o citoplasma, ele vai saindo de uma coloração mais azul para uma coloração mais rosada, e cada vez que ele amadurece mais, ele vai perdendo mais material nuclear e vai ganhando mais coloração vermelha. Quem é que dá a coloração vermelha para o sangue? Hemoglobina. Extremamente importante a gente lembrar disso, tá? Significa o quê, pessoal? Que se a gente tem uma hemácia azul, que a gente vai chamar de policromática, a gente não vai falar que ela tem muita hemoglobina. Se ela está muito azul, significa o quê? Que eu tenho muito material nuclear. Então eu vou ter pouca hemoglobina, beleza? Então lá na dosagem de hemoglobina do nosso hemograma vai estar baixo, beleza? Então ele vem aqui, ó, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, ortocromático, reticulócito e eritrócito. A gente vai ter diversas morfologias da hemácia, onde a gente vai estar avaliando isso na lâmina do sangue, tá? Nós vamos falar sobre cada uma delas aqui à frente. E como é composta, então, a série vermelha? A série vermelha, nós temos, então, a contagem de hemácias por milímetro cúbico, ou seja, em 1 milímetro cúbico, quantas hemácias eu tenho? Hemoglobina e hematócrito. Baseado nessas dosagens, nessas contagens, a gente vai depois calcular os índices hematimétricos. VCM, que é o volume corpuscular médio, que ele varia entre 80 a 100, HCM, que é de 27 a 31, CHCM de 31 a 35 e RDW 15%. Como é que funciona essa contagem de hemácias da série vermelha no sistema automatizado? Eu tenho um contador e eu tenho aqui um citômetro de fluxo. Eu tenho a amostra do meu sangue passando por um capilar bem pequenininho, bem estreito, onde passa célula a célula. E cada vez que passa uma célula, ele tem um pico elétrico, tá? A gente vai chamar isso de impedância. E aí ele vai conseguir contar quantas células tem num determinado volume. Antigamente, a gente usava a famosa câmara de Neubauer. Pode ser que caia na sua prova de concurso. O que é a câmara de Neubauer? É uma câmara que a gente conta células. Ela só serve para citometria. Ela não serve para citologia. Então, citologia é o que a gente vai observar a morfologia da célula. A citometria, a gente apenas quantifica as células. É muito importante você ter isso em mente aí, para você não ter problema na sua prova de concurso, tá? Então, a câmara de Neubauer, ela vista por cima, ela é assim, tá? Toda xadrezinho, onde cada tipo de compartimento dessa câmara, a gente vai contar um determinado tipo de célula. A gente vai colocar a amostra bem aqui, ó. E aqui eu tenho ar, eu não tenho amostra material aqui, tá bom? Para a contagem de hemácias, nós vamos contar os 5 quadrantes da região central da minha câmara, tá? Então, é aqui esses 5 quadrantes que a gente conta. Cada quadrante desse aqui equivale a 1 milímetro cúbico, tá? Para as hemácias serão esses 5 aqui. A referência da contagem de hemácias para os homens é de 4,4 a 6 e para as mulheres de 3,9 a 5,9. Pode variar muito de acordo com a idade e condição física do paciente. Microhematócrito é aquilo que eu falei para vocês do início. Corresponde ao volume compactado dos glóbulos vermelhos, tá? Em relação ao volume total de sangue. Então, meu sangue é quanto, pessoal, no total? 100%. Antigamente a gente usava microcentrífuga, alguns laboratórios ainda usam, pode ser que isso caia na sua prova de concurso, tá? E aqui a gente vai ter, ó, pessoal, um cartão onde a gente vai conseguir medir qual é a porcentagem desses glóbulos brancos, ó. Então esse aqui tem quanto, pessoal? 45, tá certo? Então aqui é 45 de hematócrito.
como é que é feito? Eu preencho o meu capilar de vidro com sangue, vedo um dos dois lados, coloco na microcentrífuga e ela vai fazer a centrifugação. E aí sim a gente vai pegar aqui esse volume de eritrócitos, colocar na tabelinha e saber qual é a porcentagem. Dos homens, os homens contêm um volume maior do que o das mulheres, tá? De 40% a 54% e as mulheres de 36% a 49%, porque nós temos uma tendência a perder mais sangue que os homens, tá? Vamos continuar aqui. Aí, professora, tem uma pegadinha do concurso. Os índices hematimétricos sempre é pegadinha. Ah, professora, mas eu tenho que decorar isso. Você não precisa decorar. Vou ensinar agora para você não ter problema de esquecer isso daqui, beleza? Então, olha só. O VCM é o volume corpuscular médio. Beleza? Volume corpuscular médio. Quando eu falo de volume, pessoal, eu estou falando de quê? Do hematócrito. Então, sempre no cálculo de volume, eu vou ter o meu hematócrito. Tá, professora, mas o que tem a ver isso? Pessoal, o VCM é um índice que eu quantifico, que eu avalio lá na morfologia, eu vou classificar em hemácias microcíticas, macrocíticas ou normocíticas. Ou seja, refere-se ao tamanho da hemácia, tá? Então, ao tamanho. Vou colocar um exemplo aqui para vocês que eu acho muito prático. Eu tenho aqui 3 pacientes, tá? Paciente 1, paciente 2, paciente 3. Todos os 3 têm hematócrito de 45%. Todos os 3, tá? Onde o número 2 é um paciente normal. E aí eu tenho um tamanho normal de hemácias. Então, ele vai ser distribuído as hemácias assim, tá? Vamos colocar aqui de uma maneira que vocês tentem entender. Então, eu tenho aqui uma quantidade X. Eu tenho uma quantidade X de hemácias, tá? Esse paciente 1 é um paciente que tem microcitose, hemácias pequenininhas, microcítica. Mas o volume, pessoal, é o mesmo. Mas ele é micro, significa que é pequenininho. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o volume é igual do 1 e do 2, vocês acham que eu vou ter mais ou menos hemácias, eritrócitos? Eu vou ter mais eritrócitos. Se eu tenho mais eritrócitos para o mesmo tamanho de hematócrito, eu tenho um VCM mais baixo e aí eu tenho, então, a microcitose. Beleza? Vamos ao paciente 3, que tem macrocitose. Se ele é macrócito, significa que ele tem a hemácia grande. E se eu tenho o mesmo volume de sangue aqui, que ou seja, é o meu hematócrito, mas eu tenho hemácias grandes, vai caber mais ou menos hemácias aqui dentro? Menos. Então, se a minha quantidade de hemácias ela é menor, o meu VCM vai ser maior, ou seja, o volume vai ser maior, o tamanho das minhas hemácias será maior. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque se eu tenho um hematócrito igual para condições diferentes, eu vou ter VCMs diferentes, tá? E qual é o significado, pessoal, do HCM? O HCM, ele está quantificando para vocês isso aqui, ó. Quanto que eu tenho de hemoglobina dentro desse hematócrito? A hemoglobina desses 3 provavelmente não vai mudar. Ele vai diminuir aqui pela quantidade de hemácias e aqui ele vai manter normal, né? Não aumenta muito, não. Então, o HCM... O HCM, ele vai ter uma relação entre hemoglobina e eritrócitos. Ele é o último parâmetro a se analisar no hemograma, porque a hipocromia, ou seja, a queda da hemoglobina, a gente vai avaliar lá no CHCM, tá? Não é aqui. Então, aqui vai ser só um parâmetro para a gente verificar, confirmar a microcitose. Ou seja, se eu tenho um VCM aumentado, eu posso ter um HCM levemente aumentado. Se eu tenho um VCM normal, eu terei um HCM normal.
se eu tenho um VCM mais... Opa, perdão. Se eu tenho um VCM baixo, eu tenho um HCM baixo. Ele acompanha, ou seja, eu não vejo aqui hipocromia, que é menos hemoglobina em cada hemácia, individualmente, tá? Aqui é um exemplo para vocês de uma hemácia de tamanho normal, tá? Então, meu tamanho está normalzinho. Mas como é que eu vou saber, professora? Pessoal, quanto ao tamanho, a gente sempre vai comparar ao núcleo de um linfócito. Já vi isso cair em prova de concurso, tá? Núcleo de linfócito. Aí você vai comparar esse núcleo de linfócito ao tamanho de cada hemácia dessa daqui. E você vai ter um parâmetro aí, tá? VCM baixo, pessoal, vocês vão perceber aqui, ó. Tá vendo o linfócito? Eu botei aqui para vocês verem. Eu tenho hemácias, tá vendo? Que tem um tamanho menor que o núcleo de um linfócito, tá certo? Então, quando eu comparo as hemácias ao núcleo do linfócito, eu percebo, então, que elas são menores. Um VCM aumentado, eu tenho hemácias grandes, tá vendo aqui, ó? Hemácias bem grandes. Se eu tivesse o linfócito aqui, ele seria mais ou menos desse tamanho, que é mais ou menos o tamanho dessa célula aqui, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos ter outros parâmetros referentes ao tamanho. Atualmente, nós temos aí todo o sistema automatizado libera pra gente RDW, que é o quê? É a diferença de tamanhos entre cada hemácia. Então, se eu tenho uma hemácia pequena, uma grande, uma pequena, uma grande, e aí, o que vai acontecer? Eu estou informando que eu tenho uma diferença muito grande entre o tamanho das minhas hemácias. Se eu tenho RDW acima de 15, significa então que eu tenho anisocitose. Quanto à coloração, ou seja, quanto à quantidade de hemoglobina por hemácia e por volume, aí eu tenho o que aqui, pessoal? A hemoglobina pelo hematócrito. Aí sim eu consigo ver qual é, se eu tenho uma hipocromia mesmo ou não, tá? Então aqui, ó, CHCM normal, eu vou ter uma hemácia de coloração normal. Se eu tenho CHCM baixo, eu vou ter uma coloração das minhas hemácias mais claras. E aí, pessoal, a referência é abaixo de 30, tá? Não erra isso daí, não. Aqui eu tenho uma comparação onde eu tenho um CHCM normal e um CHCM alto. Professora, significa que eu tenho policromasia? Não. A policromasia, ela vai estar com a coloração das minhas hemácias azuis, tá certo? Eu não vou ter a coloração das minhas hemácias muito vermelhas. Meu CHCM aumentado, de duas uma. Ou ela vai estar com problema na morfologia, que eu vou ter esferócitos, ou o meu equipamento está com problema, tá certo? Então, são essas duas situações. E aqui, justamente o que eu estou mostrando para vocês, ó. A hemácia de uma coloração mais azul, eu posso chamar de hipercromia? Não, a gente vai chamar isso de policromasia, que é essa cor azulada, policromasia, que é essa cor azulada nas minhas hemácias, tá certo? Pessoal, a gente fica por aqui nessa aula de hoje. Não perca o próximo bloco, que a gente vai falar mais sobre a morfologia das hemácias. Obrigada!